Olá pessoal, neste vídeo nós vamos entrar nas monocotiledôneas, pois a partir de Aricácea vai ter um outro vídeo. Então, o grupo das monocotiledôneas ele é considerado um grupo monofilético. O que significa isso? Um grupo natural, um grupo completo e um grupo aninhado nas dicotiledôneas. Então, o grupo das dicotiledôneas, ele na verdade, ele começa, tem as monocotiledôneas no meio, de forma intrusa, depois ele continua com o resto das eudicotiledôneas. Então, o grupo das dicotiledôneas ele é chamado de grupo parafilético, ou seja, ele tem descendentes em posição onde não deveriam estar, na verdade não deveriam ter dicotiledôneas após haver as monocotiledôneas no centro da árvore. A gente já vai ver as árvores, vai mostrar bem como que funciona isso. Então, o grupo das monocotiledôneas ele inclui o ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Certo? Então, isso caracteriza um grupo como um grupo monofilético. Então, esse grupo que nós estamos vendo aí, ele é monofilético. Ele inclui o ancestral mais comum, que é o crocodilo, e todos os seus descendentes. Pronto. Se nós incluíssemos morcego aqui, ó, bat, ele seria um grupo parafilético, ou seja, ele não inclui o ancestral comum e todos os seus descendentes. Porque o morcego aqui ele não tem um ancestral comum aqui, ó, a o crocodilo. O ancestral comum do crocodilo, estegossauro, é esse aqui. Ó. Sempre que tem nó aqui, existiu um animal que já está extinto, provavelmente, e que originou por mutação aqui talvez duas outras espécies. Já o ancestral que originou o morcego é um ancestral muito diferente, ele não está aqui, ó. Não originou o estegossauro, não originou o tiranossauro. Quem compartilha o mesmo nó, que é onde se originam as espécies, você tem que ver depois a apresentação de origem das espécies, evolução, para entender melhor isso. Uma vez que existe um nó, como ali ó, existe uma origem de espécies, então eles não compartilham o mesmo nó. Por isso eles são parafiléticos. Então esse nó aqui não é compartilhado por este descendente. Então se eu incluísse o morcego, tornaria o grupo parafilético. Agora o parafilético inclui o ancestral mais recente, mas não todos os seus descendentes. Então eu incluo o ancestral mais recente, que é esse aqui, estegossauro, mas não todos os seus descendentes. O hawk, que é o falcão, não está incluído aqui. Então quando eu considero esse grupo, ele é um grupo parafilético. As dicotiledôneas são um grupo parafilético, como eu falei, e as monocotiledôneas são um grupo fechadinho monofilético. Aqui há outras ideias para a gente fixar bem o que é parafilético. Se parecer mais com outro grupo do que com o próprio grupo. Tá? Então, se nós incluirmos aqui a girafa nesse grupo, ele seria também um grupo parafilético, pois a girafa se parece mais com outros animais do que com esses animais que estão aqui. Ó. Não compartilham o mesmo nó, é mais uma ideia. Por exemplo, aqui ó, no grupo I e E, se a gente considerar ele como um grupo aqui, ó, quando eu coloco o vermelho, eu considero como um grupo. Eles não estão compartilhando o mesmo nó. O grupo E tem esse nó aqui e o grupo
e tem esse nó aqui. Ó. Então, quando eles não compartilham o mesmo nó, eles também são parafiléticos. Seria um grupo intruso, né? Um grupo forçado que vem de nós diferentes. Sempre coloquei várias definições aí, porque eu mesmo já tive dificuldade de entender um pouco como funcionava isso. Então, como fica? As monocotiledôneas estão dentro aí, né, das dicotiledôneas e são um grupo monofilético, as monocotiledôneas. Então aí estão elas. E como eu falei, as dicotiledôneas estão com a sua origem aqui, e praticamente segundo a árvore aqui no mesmo período em que se originam as mono, também se originam algumas eudicotiledôneas aqui e também aqui, ó. Certo? Por isso esse grupo fica meio deslocado, cercado por um outro grupo. E aí ele seria um grupo, esse que cerca as monocotiledôneas, um grupo parafilético. Então as monocotiledôneas elas são uma espécie de intrusas aí no grupo agora destacado que é as dicotiledôneas. Então as monocotiledôneas se diz que elas dividem o esquema das dicotiledôneas. É uma outra forma de entender por que as dicotiledôneas são parafiléticas. Elas estão divididas. Certo? Aqui está a classificação do APG2 para as monocotiledôneas. Então nós vamos passar por algumas dessas ordens, algumas famílias dentro dessas ordens. Nossa apresentação, se der tudo certo, vai parar aqui em Aricalis e depois a gente vê essas últimas plantas aqui que são as chamadas comilinídeas. E hoje a gente vai passar muito brevemente por algumas e vai focar aqui ó, em Lilialis, que é onde está o lírio e a papoula. Leituras estão aí recomendadas. Também já aprendo um pouco de inglês. Bom, então, o último APG, que não é o que eu estou baseando para fazer a minha apresentação, o APG 3 de 2009, ele reconhece as monocotiledôneas, mas não as posicionou como na figura que eu mostrei anteriormente. Então a PG2 posiciona, a PG3 não posiciona as monocotiledôneas no esquema, na árvore. Temos a maior e mais recente família botânica evolutivamente aqui, as orquidáceas, que a gente também vai comentar bastante. E características gerais então das monocotiledôneas. O principal é que diferentemente do amendoim que você come junto com a cervejinha, nessa época de Copa do Mundo para olhar os jogos da seleção, não há aquelas duas partezinhas, né? O amendoim, geralmente, se você apertar um pouco, ele divide em dois. As monocotiledôneas só tem um cotilédone, que é um tecido de reserva, diferentemente do amendoim, que é uma típica dicotiledônea. O número 3, ele é uma regra, mas não é completa para monocotiledôneas, pois as dicotiledôneas basais também possuem 3 pétalas e 3 sépalas. Tá? A falta de um pecíolo, que é a parte que liga o limbo da folha ao ramito. As nervuras paralelas também são características de monocotiledôneas. Monocotiledôneas também geralmente são plantas herbáceas, lianas, mais raramente arbustivas e arbóreas, e tem também a característica de nascer, crescer e morrer no mesmo ano. Então são plantas anuais. Belezinha? Raízes adventícias, mais uma característica. A falta de um lenho verdadeiro, um xilema verdadeiro, uma parte morta extremamente resistente, com muita lignina e dureza, como a madeira das eudicotiledôneas ou das dicotiledôneas, também é uma característica das mono, ou seja, são plantas moles. Lembrem desses conceitos. O que mais que eu lembro de mono? É isso. Em princípio é isso. Mais características a gente vai na sequência mostrar. Então aqui o mais importante é essa primeira frase, né? Ele é um grupo bem postado em relação ao resto, as dico, mas dentro das mono existe ainda bastante incerteza. Vocês podem ler o resto aí mais por curiosidade. Então como estão organizadas essas plantas?
as monocotiledôneas basais da ordem Petrosaviales, Acorales e Alismatalis. E aí a gente vai ver a arácea, onde está a costela de Adão, e o copo de leite. Depois a gente vai avançar nas monocotiledôneas core, né, o centro. Então a Corales, a primeira ordem, é de origem grega, provavelmente essa palavra, corion, que é pupila. Essas plantas, quando tocadas no olho humano, as substâncias que elas contêm causam irritação. Por isso, o nome Acorium e Acorales. É a ordem mais primitiva que sobreviveu até hoje, e ela ocorre bastante em pântanos, clareiras, e as inflorescências aqui poderiam ser confundidas com Piperaceae, né, que é uma dicotiledônea. Só que aí vocês lembrem que Piperaceae tem as folhas simples, alternas, e jamais folhas com nervuras paralelas. Só aí vocês já matam a questão. A Alismatalis é uma outra ordem. São uma das poucas angiospermas marinhas, né? Faltou um Szinho aqui. Poucas angiospermas marinhas. Opa. E as flores dessa planta conseguem se destacar e vagam pelo mar até serem fecundadas. Olha que ecologia diferenciada aí dessas plantas. Vocês podem ver que são plantas pequenas, né? Essas plantas, na verdade, são bastante raras para a gente encontrar angiospermas marinhas, né? Os embriões também são verdes, ao contrário de outras plantas. Os embriões provavelmente são fotossintetizantes. E aqui eu coloquei uma estrelinha para mostrar algumas plantas que podem ocorrer aqui em Minas Gerais. Sempre que elas podem aparecer, vai ter essa estrelinha. Agora sim nós entramos na família importante, a família da costela de Adão e do copo de leite. Percebam aí as aráceas. Vocês vão ver que essas plantas possuem uma flor, né, bastante característica, forma de coração, com uma espádice, que é onde está na sua base as flores femininas. Aqui existe um número intermediário de flores masculinas não funcionais, e mais à ponta, como vocês podem ver, estão as flores masculinas funcionais, até a cor amarelada, porque elas carregam pólen, enquanto que essas aqui não. Então a espádice é esse tipo de flor, mais semelhante a uma inflorescência, né, do que uma flor. E a espata é essa parte, essa folha modificada que protege a estrutura da flor das aráceas. Perdão. As folhas geralmente são simples, alternas e podem chegar a grandes dimensões, até mesmo 1,5 m. Percebam aqui, ó. E são às vezes vazadas por dentro aqui, eu já vou mostrar, que dá aquele aspecto de costela, daí o nome costela de Adão. Essas plantas aqui, ó, elas habitam o interior das florestas, né? E são hemipífitas, costela de Adão, certo? Já o copo de leite é uma planta herbácea que vive no chão da floresta. Essa planta aqui, no caso, a costela de Adão, ela pode, junto com o seu caule, né, chegar a 7, 8 metros de comprimento. E ela é epífita, porque ela começa de forma epifítica e depois lança raízes até o chão. Ela não vive sempre no alto da floresta como a orquídea, que nunca toca o chão suas raízes. Então isso difere uma epífita verdadeira, a orquídea, de uma hemipífita. Bom, bueno, como dizem os argentinos. Continuamos então com as características dessa família. Tem 3.700 espécies, é uma família grande. As folhas são grandes.
existe uma inflorescência, então, do tipo espádice, envolta por uma folha modificada chamada espata, como eu havia definido. Bem na base dessa inflorescência, e isso é uma interpretação, né, para algumas poucas pessoas isso parece uma flor única, mas na verdade existem aqui, ó, no sinal feminino, na base dessa inflorescência, as flores femininas. Aqui as funcionais masculinas e aqui as flores masculinas propriamente ditas. E essas plantas, elas possuem flores termogênicas. O que é isso? São flores capazes de se aquecer através de metabolismo em até 20 graus Celsius, no intuito de abrigar talvez os polinizadores, né? Na forma de proteção, e os insetos eles funcionam melhor em temperatura alta. Então, essas plantas elas promovem aí uma condição boa para os insetos habitarem. Os insetos entram, provavelmente passando pela parte masculina madura, adentram, ficam o tempo que precisam, copulam, fazem a sua festinha lá dentro, e na hora de sair, a parte masculina já desmanchou e a parte feminina está em floração. E aí eles saem, levando aí o grão de pólen, né? Chegando na outra planta, eles vão passar por uma planta que não está com a fase masculina pronta. Eles vão sair e vão passar pela parte masculina ainda verde e vão chegar na parte feminina madura. E aí eles vão depositar o grão de pólen que eles obtiveram na saída daquela planta anterior. Esse tipo de floração, no tempo, se chama... Existem dois tipos, né, de isolamento das plantas em termos de reprodução, que é no tempo e no espaço. Esse é um isolamento duplo, né, tanto no espaço como no tempo. As flores ficam isoladas, favorecendo que o inseto esteja na hora certa para polinizar e na sua saída esteja no momento certo para levar somente o pólen. Bom, aqui tem uma imagem mostrando a questão da temperatura, foi medida com sensor de temperatura, como é a inflorescência por dentro, né? E as variações de temperatura realmente grandes, 40 graus em relação a 20 graus aí na área das pétalas. E aqui um aspecto de um filodendron, que é a costela de Adão, na floresta mesmo, onde ele habita. Agora entramos, então, o principal uso dessas plantas é ornamental. Entramos agora na ordem Petrosaviales, onde tem o Japonolirium. São pouquíssimas espécies, né? As inflorescências são do tipo racemos bracteados, flores peticeladas, o número 6 constando aí, né, como característica de mono. E aí algumas outras características, dentre as quais eu gostaria de ressaltar o pólen com um único furo, né, monossulcado, diferentemente das dicotiledôneas, que é geralmente trissulcado. Então nós estamos falando dessas plantinhas aqui, que ocorrem em poucos lugares aqui da Ásia, tá? E Japão. Aqui temos uma foto tirada pela Eliana Gressler, está na tese dela de doutorado. Ela acompanhou a fenologia de muitas plantas, inclusive de Ichioliriaceae, que é uma monocotiledônea. E aqui as características típicas de mono, né? As folhas com nervuras paralelas. E aqui é já a ordem Asparagales. Vamos entrar agora rapidinho em Dioscuriales. Essas plantas são, na sua maioria, lianas e também ocorrem plantas que não fazem fotossíntese, até desafio o conceito de planta, né?
Mas na verdade as plantas que não fazem fotossíntese geralmente são parasitas verdadeiras. Aí também difere das parasitas facultativas ou semi-parasitas, né? Que elas tanto parasitam o hospedeiro como as ervas de passarinho, Lorantaceae, gênero Strutanthus, por exemplo. Elas parasitam uma mirtácea, um jambolão, uns zizipos, mas elas também fazem fotossíntese. Já aqui, ó, elas dependem exclusivamente da planta hospedeira. Então essa é uma diferença de um parasita verdadeiro para um parasita facultativo. Nessa ordem de raciocínio, as figueiras estranguladoras mata-pau são hemiepífitas e hemiparasitas, né? São parasitas pela metade, pois produzem seus nutrientes também com as folhas. Muitas ervas, muitas lianas, e aí lembrem que em dicotiledôneas também tem famílias com lianas, só que aqui as nervuras das folhas vão ser paralelas, aí vocês matam a charada já aqui direto. Enquanto que lá, em dicotiledôneas, as nervuras vão ser ramificadas, né, dendríticas. Então essas plantas agora na ordem Asparagales são plantas pequenas, mas existem lianas e árvores. E aqui tem alguns exemplos, como agave, yucca, dracena, e algumas são suculentas, como o aloé. As folhas são em roseta, então são folhas que ficam muito na base da planta, né? E aí a planta ela é muito pequena, ela é constituída das folhas e a inflorescência é que vai dar o tamanho à planta. Número 6. E as sementes têm uma característica que só não ocorre em orquidácea, que é elas serem cobertas, na verdade, por fitomelanina, né? Nós vamos ter muitas plantas importantes aqui na ordem Asparagales, como o aspargo, a vanila, que é a baunilha, o gladiolo, a íris, as orquídeas e os lírios. As sementes, além de conterem melanina, né? Aliás, fitomelanina, melanina é na nossa pele, elas têm pelos. Podem apresentar frutos do tipo drupa, isso é mais raro, ou sementes minúsculas até, que são capazes de flutuar no ar como em orquidácea. E também possuem uma espécie que vocês podem ver uma pessoa de crescimento secundário. É uma espécie de engrossamento aqui que formaria quase que um xilema, mas não é, tá? Então essas plantas podem lembrar de cotiledôneas, mas não o são. Para lembrar das monocotiledôneas também, vocês têm que lembrar que essas plantas possuem uma bainha, que é uma parte da folha que se prolonga envolvendo o ramito, como no milho. Lembrem do pé de milho, vai ser característico dessa família, das monocotiledôneas, você não vai se confundir. Para separá-las, inclusive a gente vai ver mais adiante, de gimnospermas que se parecem com palmeiras. Vocês vão ter que lembrar das palestras lá no começo, que aquelas gimnospermas não têm a bainha, e aqui a gente vai ver mais adiante as plantas têm bainha. Então essas plantas vocês já devem ter visto em arborização urbana, são as iucas. São monocotiledôneas, elas crescem até grande altura. Geralmente lá na ponta existe uma inflorescência de grandes dimensões, cujas flores se assemelham a essas flores aqui, ó. Então, são plantas que vivem desde desertos até áreas bastante frias, e isso aqui essas folhas mortas visam proteger a planta do frio, né? E aqui tem uma curiosidade, né? Em alguns lugares são chamadas de fantasmas de quintal. Aqui, notavelmente, as flores de monocotiledônea, né? 3 sépalas, ou às vezes pétalas, ou tépalas, quando indistinguíveis.
novamente o número 6 de estames, que são essas partezinhas aqui, onde eu estou mostrando, na seta branca. E lá na ponta, os grãos de pólen. Característica de Monocotyledônia número 6. Não esqueçam disso também. Número 6 e bainha, Monocotyledônia. Número 6 e ausência de bainha, de cotiledôneas primitivas. Nonácea, laurácea. Tem um esqueminha fácil para vocês pegarem essas plantas. Bom, dá para comer as flores e frutos, possuem interesse paisagístico, mas evite molhar muito essas plantas, pois elas são adaptadas a ambientes muito secos. E aqui algumas características do que se pode aproveitar das plantas. E algumas são protegidas por lei, né, como a árvore de Josué, nos Estados Unidos. Então, temos aqui Asparagácea, uma família onde está a Dracena, cujo nome significa, do grego, né, dragão. Então essas plantas podem ocorrer em florestas tropicais, mas é bem mais raro. E elas lembram muitas vezes um cactus ou uma euforbiácea, com aquela copa em forma de taça. Aqui não é Dracena, mas Dracena também tem essa característica. Ela tem uma parte mais que lembra um tronco e depois tem uma parte triangular aqui em forma de taça, lembrando um cactus. Íris, Iridácea, família do gladiolo, do açafrão, que é um tempero, né? O açafrão. Lembrem do número de pétalas, né? Essas flores são herbáceas, possuem também bulbos, que é uma outra característica de Monocotyledônia, tecidos de reserva aí para resistir ao inverno. E são usadas como condimento, no caso do açafrão, e muito no paisagismo, né? As flores. Uma característica dessa parte da árvore evolutiva é que as estruturas masculinas elas estão muito no centro da flor. Tá? E às vezes, como a gente vai ver mais adiante, elas estão até rodeadas pelas estruturas femininas, o que é um caso muito raro. O alho está nessa parte das monocotiledôneas em Amaryllidaceae. O alho possui os bulbos longos, que já é os óvulos fecundados, depois formando os dentes do alho. Os septos, né, do que se chama ovário. São utilizadas em tempero, muito bom, outras pessoas odeiam. E o alho, no caso, possui essa inflorescência bastante característica. Né? O alho é uma planta branca, na sua totalidade quase. Predomina a cor branca. Então é inconfundível um pé de alho, né? Vocês vão lembrar aí depois da família só. Agora sim, nós vamos entrar numa família importantíssima, que é a família das orquidáceas. É uma das maiores famílias botânicas. Então, essas plantas fantásticas, né, as orquídeas, possuem seu centro de diversidade na Colômbia e no Brasil, que são onde existem aí o maior número de espécies dessas plantas extremamente evoluídas, principalmente quanto à polinização, e monocotiledôneas um pouco diferentes, né? Elas possuem bulbos para armazenamento de água, possuem folhas mais duras, né? Com um grande teor de água nas folhas. No gênero Lélia, por exemplo, essas folhas são muito compridas, enquanto que no gênero Cattleya são mais reduzidas. E a característica principal das orquídeas é o labelo, que é essa pétala modificada, geralmente explorada aí pelos produtores de orquídea para criar modelos novos, mais bonitos, né? Então essas flores elas são zigomorfas, elas têm
Não existe simetria radial, contrariamente a muitas monocotiledones. O que mais que a gente pode falar das orquídeas? Vamos ver. As sementes dessas plantas, elas só germinam se houver micorrizas no seu endosperma, vejam só. E essas micorrizas, raramente na raiz, quando presentes na raiz depois, adentram a faixa de cáspore. Bom, estou falando em micorriza, ainda não falei o que é micorriza. Né? Micorriza são fungos, como o próprio nome diz, micos e riza. Então são fungos que costumam se concentrar nas raízes. E eles podem ser endomicorrizas, quando eles adentram o interior celular, como aqui, ó. Então aqui está a parede celular e o fungo entrou, aí é endomicorriza. E ectomicorriza é quando ele não entra na parede celular, ele fica aqui, ó. Essa é outra partezinha. Então essas plantas têm sementes muito pequenas que dependem dessas micorrizas para que germinem. Essas estruturas de micorriza são muito menores do que os nódulos do rizóbio, que é característico de cotiledônia leguminosa. Então não confundam, até porque o rizóbio tem geralmente uma cor salmão em relação às cores mais azuladas aqui das micorrizas. E aqui está a faixa de cáspore, que é uma espécie de filtro que existe na raiz. Esse aqui é um corte de uma raiz, que estão os vasos, né, condutores, que é a parte mais externa da raiz, e chega no momento que tem uma barreira aqui, que é justamente para não deixar essas coisas tomarem conta de toda a raiz. Então as micorrizas nunca passam essa faixa. Então essas plantas, e aí já aparecem características interessantes, é a segunda maior família das angiospermas, perdendo somente para as Asteráceae. Então existem 3 sépalas, que são essas sépalas aqui, ó, 1, 2 e lá a última, que é dorsal. E mais o labelo, que é essa estrutura em forma de língua. Labelo significa língua. Aqui, ó, tá mais claro de ver as sépalas, né? 1, 2, dorsal e o labelo. Simetria, então, bilateral ou zigomorfa. Alguns gêneros que ocorrem no Mato Grosso, ali naquela região, podem ter até as flores verdes. Eu já vi isso. São bastante belas essas flores do gênero Catasetum. Outros gêneros famosos de orquídeas, enquanto eu vou falando, vocês podem ler as outras características das flores aí, são Dendrobium, que são aqueles bem comuns com flores roxa e branca. Depois tem Oncidium, que tem uma quantidade enorme de flores, geralmente amareladas até o ocre. Depois tem Cypripedium, Catasetum. Depois tem as Lélias, que são as que têm as folhas mais compridas do que largas, muito mais. As folhas chegam a ter até quase 1 metro. Lembram bastante uma palito de picolé. E as catleias, que têm as folhas menores. As folhas são mais, formam um eixo perpendicular em relação ao ramito. Então elas tendem a ter folhas que são como braços abertos em relação ao ramito, que seria o corpo da pessoa. E já as lélias têm as folhas mais na vertical. Pronto. Aí essas plantas, elas têm grande valor comercial, né, como a gente já viu. E tem outras características, como os pseudobulbos, né, a perda das folhas, que nem sempre acontece, o crescimento lento. E foi objeto de estudo de Darwin, Charles Darwin, vocês podem ver lá na palestra de evolução, trabalhou muito com sexo nas flores, ou seja, foi ele que contribuiu na questão do estabelecimento dos morfos, né, que são plantas longestilas, brevestilas, que a gente já comentou em Rubiaceae. E também aqui foi Darwin um dos primeiros a estudar mais a polinização dessas orquídeas. Inclusive tem uma orquídea
que possui um labelo extremamente modificado para receber o pólen através da língua de uma mariposa, né, muito longa, e Darwin, ao ver a orquídea, ele previu que existiria uma mariposa que só muito tempo depois foi descoberta, devido a essa raridade. Então, se vocês quiserem ler bons trabalhos, os primeiros trabalhos com polinização, recomendo que leiam os trabalhos de Charles Darwin. São vários trabalhos com orquídeas, polinização de orquídeas, e a questão dos morfos em Rubiaceae, foi ele que descobriu. Aqui tem um exemplo clássico de uma orquídea, cujo labelo parece o abdômen da fêmea de algum tipo de abelha ou vespa. Então aqui tem mais detalhes, ó. A mosca macho, por exemplo, ou a vespa macho, ou a abelha macho, pensa que esse labelo é o corpo da fêmea, vem aqui e já saiu de uma outra orquídea trazendo pólen. Ele chega aqui no intuito de fecundar a fêmea, que não existe, na verdade, ele acaba depositando o pólen aqui, ó, no estigma da orquídea. Só que para ele depositar esse pólen aqui no estigma, ele tem que ter antes passado por uma outra orquídea e retirado aqui, ó, a polínia que fica presa aqui. Então esse esquema altamente complexo e também um esquema não é generalista, é um esquema que restringe bastante quais insetos vão visitar a planta e realmente produzir a polinização. Especialista, no caso, foi descoberto e primeiramente estudado em detalhe por Darwin. Essas plantas, as orquídeas, elas florescem só depois de muitos anos, e o crescimento dela é lento e dificilmente você vai reproduzir por sementes. É necessário um ambiente bastante específico, aí, com ágar. Algumas pessoas conseguem reproduzir por sementes. O mais comum é você ter que separar os estolões, né, os bulbos, com as raízes e fazer a reprodução assexuada delas. Elas possuem estágio saprofítico, que ficam vários anos crescendo e pegando a umidade do ar e alguns nutrientes das raízes, com as raízes na matéria podre, né, que pode existir ali por cima dos troncos. Tem um livro muito interessante sobre a copa das árvores, que em inglês é Forest Canopies, que é da Narline Nadkarni. Ela escreveu, junto com outros autores, aí, muito sobre como funciona essa parte das epífitas lá em cima da copa das árvores. Então, tem algumas árvores também que evoluíram para emitir raízes lá em cima nos galhos e pegar essa poeira, essa monte de folha que cai, às vezes acumula nos grandes troncos, ou melhor, nos grandes galhos. E as orquídeas epífitas verdadeiras também se aproveitam desse monte de sujeira que vai caindo e acumulando ali, que na verdade não é sujeira, né? É nutrientes. Se quiserem ler, tem esse livro aí muito interessante, Copa das Árvores. Bom, aqui tem uma pequena família. Aqui tem uma série de pequenas famílias que eu coloquei mais a título de curiosidade e deixei realmente a apresentação bastante incompleta, de forma que as pessoas que quiserem se aprofundar nessas famílias procurem aí as informações. Então, a educação como um todo é um processo em construção, e eu vou, ao longo aqui das apresentações, também deixar uns espaços vazios para o aluno sentir a curiosidade e buscar mais informações. Se eu apresentar tudo mastigandinho aqui, não vai forçar a curiosidade de ninguém, o que é ruim. Então eu só coloquei aqui, ó, Boreaceae, é uma família de monocotiledôneas que tem plantas que ressuscitam. Pois vocês corram atrás para saber o que é isso. Blandfordiaceae são monocotiledôneas chamadas sinos de Natal. Por quê? Porque a floração coincide com o Natal na Austrália. Como são as plantas, deixei totalmente em branco aí para vocês pesquisarem. Então agora é a lição de casa, viu, pessoal? Lanariaceae, Asteliaceae, Hipoxidaceae,
Tudo está nessa parte da árvore. Pesquisem, façam o tema de casa aí, se aprofundem nessas famílias. Agora nós vamos entrar daqui a pouco no clado Comelinides, que é um clado bastante importante, onde vai estar as verônicas. São as plantinhas com flores azuis e cujos filetes dos estames possuem pelos, muitos pelos. E aqui tem uma foto da Eliana Gressler e da Maria Gabriela Camargo, crédito aí para elas, mostrando algumas partes aqui que a gente vai ver, por exemplo, no clado Comelinides, família Comelinaceae, Eriocaulaceae, que é plantas muito comuns no Cerrado. Aqui um pouco antes a gente vai passar ainda por Liliáceas e Smilacaceae, que é uma família bastante representada por lianas, onde está o Smilax. Aqui vão ter algumas exceções aos frutos secos característicos de monocotiledôneas. Nós vamos passar por algumas bagas aqui, algumas até mesmo azuis. Vamos ver então essas plantas? Vamos lá então. Ordem Pandanales. Aqui existem árvores até, e são plantas xerofíticas, ou seja, plantas que vivem em ambiente seco. Essas folhas são folhas palmadas, lembram a mão humana. São bastante características de palmeiras, né? Então, palmeiras geralmente, com raríssimas confusões que vocês podem fazer com Cicadácea, que é gimnosperma, vão ser monocotiledôneas, então não confundam. Elas vão ter sempre uma bainha aqui na base dessas folhas, que é inconfundível, ela vai envolver o ramito ou o tronco até, que é o stipe, o tipo de tronco da palmeira, e é inconfundível aí com as gimnospermas, que é algo completamente diferente. Essa família aqui, Tiuridaceae, não possui clorofila, então aqui tem plantas bastante esquisitas, que ainda são desafios aí para os sistematas. Como essas aqui, por exemplo. Perceba as folhas características de monocotiledônea, as nervuras paralelas, são usadas em artesanato. Algumas ainda nem se encaixam muito bem em monocotiledôneas, tá? Então as Tiuridáceas é um caso desses. O rizoma, né, desenvolvido, as folhas são simples, alternas, pequenas, escamosas e não tem clorofila. E aí? Desafia até o conceito de planta, né? Lancadônia é a única espécie conhecida que possui estames localizados bem no centro da flor, cercado pelos carpelos. Então essa é uma outra característica. Tiuridaceae, que desafia o senso comum, né? Lá estão os estames, bem ao centro da flor. Novamente aqui, lá. E a parte feminina, o ovário, ele está fora, tá? Então é o contrário, isso acontece aqui do que seria uma flor. Conceito mais simples de flor, né? Geralmente a flor é o gineceu lá no meio, onde vai estar o ovário, e ao redor os estames. Aqui é o contrário. Pois procurem imagens melhores da flor de Tiuridaceae. Eu não achei uma boa imagem aqui, com esse detalhe dessa flor absurda. Mas procurem, vocês vão talvez achar, tenham sorte e achem. E vão ver em detalhes do que eu estou falando. Mas para quem lembra dos conceitos básicos, não é difícil de imaginar o que seria essa flor ao contrário do que se pensa, né? Outra família estranha, Burmaniaceae. São plantas mais vermelhas do que verdes. Tá? Crescem dentro da floresta. Com dificuldade, a maioria está ameaçada de extinção. Essas plantas são do hemisfério norte. Elas não são capazes de fazer seu próprio alimento. E isso a gente já viu do que se trata, né? Agora nós vamos entrar na parte grossa aí, no core, né, que chama, das monocotiledôneas. Família do lírio, das tulipas, do ópio, que é uma planta, são plantas de origem asiática na sua maioria, e que são plantas problemáticas aí em termos
da tráfico de drogas, essas coisas, né? Até eu tenho uma ideia aí por que os Estados Unidos se interessou tanto no Afeganistão, mas deixa pra lá. Então aqui estão as famílias Austromeriaceae e várias outras. Corsiaceae é uma exceção, também é, não consegue produzir seu próprio alimento, é heterotrófico. E aqui as importantes, Liliaceae e Milacácea, que possuem representantes na floresta semidecidual na forma de lianas. Por que é difícil ainda classificar as monocotiledôneas em relação ao tempo evolutivo, sua evolução, né, sua ramificação e a posição correta de algumas famílias? Está sublinhado aí o porquê. Essas plantas geralmente têm muita água nas suas flores, nos seus caulezinhos, e elas não possuem madeira, né? Então é difícil a gente encontrar certos fósseis para complementar os estudos e posicionar as plantas. Então aqui ocorre a maioria ervas anuais, algumas lianas e arbustos, muito rizoma e bulbos. Tá? Algumas são perenes. As folhas são alternas, formando rosetas na base do caule. As flores são grandes, como a gente pode ver aqui, cabem na mão, tamanho da mão humana, terminais, pediceladas, aqui ó, pedicelo, com 6 tépalas, que são sépalas e pétalas indistinguíveis, que é mostrada 1, 2, 3, 4, as outras duas eles tiraram para mostrar aqui o centro, ó, onde podemos ver o que? Talvez o número de 6 estames, e às vezes eles estão em 2 grupos com 3, aqui ó, os filetes, as anteras, e às vezes esses estames eles só estão colados aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó, que é a tépala. As tépalas também têm essas pontuações características. O ovário geralmente é súpero, né, acima das outras partes florais aqui. Aqui está o estigma, dividido em 2, bilabiado. Né. O que mais? Pólen monossulcado, essa é uma característica que difere as mônadas dico, e aqui está ele, ó. Esse é o único sulco. As eudicotiledôneas centro, core, tem 3 sulcos. Tubos florais, aqui não é o caso, mas podem ocorrer, forma de sino, forma de campânula. Néctar produzido na base das pétalas. E o fruto geralmente é uma cápsula dispersa pelo vento. Mas há exceções, como a gente vai ver daqui a pouco, umas bastante engraçadas até. Esses frutos secos podem conter asas ou arilos. E o endosperma, quando ele não for seco, né, não contém amido. São plantas com uma ampla variedade de características que têm confundido aí, como eu já falei, os sistematas. Para alguns, como Cronquist, Liliaceae passou a fazer parte da Amarilidaceae, criando a maior família de monocotiledôneas. Por que as flores são grandes em monocotiledôneas e belas e atrativas, muito mais do que muitas dicotiledôneas primitivas, por exemplo? Supõe-se que essas plantas tenham saído das florestas densas e ali elas precisam chamar mais atenção do que dentro da floresta. Dentro da floresta é escuro e verde. Então qualquer contraste com essa escuridão e essa verdidão vai originar a conspicuidade, né, a facilidade de identificação das flores das dicotiledôneas. No momento que evolutivo que as monocotiledôneas saíram para os campos e onde é o seu habitat preferido, elas precisam ser mais coloridas para competir com a luz do céu, né, o azul do céu e todos os atrativos que podem ter nesse ambiente aberto. Então essa seria uma explicação evolutiva pela qual as tulipas são tão bonitas, os lírios são tão bonitos em termos de cores e formas e tamanho. Aí é um prato
mostrando que eu havia falado sobre as folhas, né? Que estão as rosetas ó, na base da planta, as folhas ficam muito próximas ao solo e as inflorescências é que saem um pouco adiante, né? Mais alto. São plantas rasteiras, como a gente disse, os monocotiledôneas, com raras exceções. E aí, formato característico da tulipa. Outra característica que, ao meu ver, pelo menos ajuda bastante com essas liliáceas, no caso, é o tipo de antera, né, em filetes bastante robustos e grandes. Ó. Ao contrário das dicotiledôneas, que as políneas são bem menores, escondidinhas, não tão evidentes como aqui. Aqui é muito óbvio, as políneas. E aqui o fruto que eu chamei, né, de fruto seco. Aí é uma imagenzinha para vocês relembrarem. A descência do pólen aqui, ó, nas anteras, é longitudinal. Não é nem em pequenas bolsas, como outros tipos de descência que podem ocorrer. Aqui, ó, mais um detalhe do estigma e das políneas gigantes, né? Boa dica aí para se chegar em liliácea. Novamente, o estigma, o estilete, aqui em 4 o filete e em 3 as políneas robustas. E as pétalas ou tépulas. Número de 3 ou 6, super característico aí de mono. Aplicações das usos, né, das monocotiledôneas, liliáceas no caso, são ornamentais ou são droga, venenosas no caso, ou são tempero, tá? Então lembrem aí disso, que a guerra do Afeganistão talvez tenha tido um interesse maior aí do que só petróleo. Aí está o que eu estava falando, que é uma outra característica, que é a evidência aqui da estrutura masculina, geralmente é o centro da planta, da flor, né? E essas pontuações também são bastante características da ordem Lilialis. Não confundam aí com orquídeas, né? Essas plantas são terrestres. E também não confundam as orquídeas, agora que eu falei delas, com plantas do cerrado, Fochisiaceae, que são arbóreas e as orquídeas são epífitas. Só para a gente relembrar outras palestras, às vezes dou uma puxada em assuntos que já foram falados, só para fazer links aí. Bom, essas plantas, né, as liliáceas, precisam de temperatura baixa para florescer. E às vezes os frutos, né, as sementes, no caso, têm relação com a água, são dispersos por formigas ou pela própria água. Se você quer saber se uma semente é dispersa por formiga, procure por uma estrutura chamada elaiosomo, que é um ponto de gordura de cor diferente, geralmente da semente, que está na semente de muitas plantas aí, que é o que elas levam para o ninho. Aqui, ó, uma típica monocotiledônea liliácea, as folhas alternas, simples, com as nervuras paralelas. E o que será que é isso aqui, hein? Isso aqui, ó, é uma reprodução assexuada, é um bulbo aqui da raiz que nasce aqui, ó. Então existem coisas bastante doidas aí em Lilium longiflorum. Os bulbozinhos podem ser originados no caule, que aqui é bastante piloso, né? Mais curiosidades aqui. E aqui um livro das horas, que é um livro dos anos 1400, mostrando já a relação que as pessoas tinham com os lírios no uso do paisagismo. Pessoas que tinham mais dinheiro na época podiam se dar o luxo de ter vários lírios aí. E aí estão essas plantas cultivadas principalmente na Holanda, no Afeganistão, às vezes com intenções não muito amigáveis, né? Caramba, passa cada pessoa buzinando que dá raiva, viu? Bom, vamos continuar aqui.
com a estrutura dessas flores, né? Esses números 3 aqui, ó, 3 sépalas, 3 pétalas em monocotiledônea. E essas flores que para nós são brancas, para os insetos às vezes têm outras cores, e até mesmo essas partes aqui, ó, podem ter outro significado, né? São quase como sinais de trânsito aqui. Então os insetos eles enxergam diferente do que a gente, e quando eles veem uma liliácea ou até mesmo uma iridácea, que também a gente vai ver mais adiante, eles enxergam caminhos aqui. Essas flores elas têm a funcionalidade de direcionar de longe já o inseto para as partes reprodutivas, que é o que ela quer, entre aspas, né? Ela quer liberar seu pólen, o inseto vá, pegue e leve a outra flor. Então são quase como venha aqui pegar o pólen. Medeolea. Aqui tem uma planta que é Clintonia borealis, nativa da América do Norte. Forma agrupamentos homogêneos dentro da floresta, com 2 a 4 folhas suculentas. Então isso também é uma característica das monocotiledôneas. Existem aqui pequenas umbelas, as inflorescências, né? As flores com 6 estames, aqui em tom mais esverdeado. E os frutos aqui são uma exceção, ó, em monocotiledôneas. São pequenas bagas azuis. Isso vai aparecer também em rubiácea, esmilacácea. Então, bagas azuis, vocês não confundam, na monocotiledônea você vai diferenciar de rubiácea, porque na rubiácea as folhas são opostas e têm nervuras dendríticas, e aqui as folhas possuem nervuras paralelas. Inclusive em Smilax, que é uma liana. São plantas lentas, né? Demoram 12 anos para florescer, 2 para germinar as sementes. E aí está o paralelo da Clintonia com a Hillary Clinton. Às vezes a gente procura a imagem das plantas e acha coisa engraçada na internet, eu coloco aqui um animal um pouco, né? Então é disso que eu estou falando, ó. Essas são as Clintônias, vocês não vão esquecer mais agora. E aí as drupinhas, as baguinhas, né? Parece muito uma Psicotra leucarpa, para quem conhece já a Psicotra leucarpa. Mas nada tem a ver com rubiácea, que é a família do café, devido a esse porte aí, as rosetas, né? Rentes ao solo, e as folhas com nervuras paralelas. E bainha desenvolvida, outra característica única, que tem uma bainha, ó, ela vai envolver o caulezinho da planta. Inconfundível, único, monocotiledônea. Smilacácea eu deixei aqui para vocês pesquisarem mais. Eu já falei um pouco, mas pesquisem um pouco também. Bom, agora nós vamos entrar na próxima apresentação em Comelinares, né? Que são as plantas importantes. Vai aparecer a Verônica, vai aparecer mais adiante um pouco as arecáceas, as palmeiras. Acho que dá tempo ainda de entrar aqui Comelinares um pouquinho, vamos ver. Então aqui tem um clado grande com as famílias, né? Comelinaceae e outras aí com nomes um pouquinho mais complicados. Essas plantas elas formam tapetes no interior da mata e não interagem, né, com as micorrizas. Do que eu estou falando? Estou falando da Verônica. Eu gostava muito dessa plantinha quando eu era criança, porque azul é uma cor não muito comum em flores, né? Ainda mais esse azul marinho bonito. Lá no Rio Grande do Sul, nós chamávamos de cana índica. E aqui vocês podem ver bem o que eu falei até agora sobre bainha, né? O que é uma bainha desenvolvida na folha. Ó. Essa estrutura aqui é a bainha. E aqui tem uma característica única, né? Essas plantas são muito rasteiras e formam tapetes, como eu falei na floresta. Aqui, ó. Florzinha bonitinha. E aqui, ó,
tem esses estames que parecem penas realmente de pássaros. Lá tá as políneas, né? Ó, com os grãos de pólen, os filetezinhos, tem essa pilosidade muito característica, inconfundível, essa como ele nasce. E o número 3 novamente aí nos assombrando, né? São plantas ornamentais de áreas mais sombreadas, tem muito em jardins aqui, vocês vão logo lembrar que é a Verônica, é como ele nasce. Agora sim, a gente deixa para depois, pois a gente vai entrar numa família gigante aqui, tem muita coisa para falar. Só vai dar aqui o gosto para vocês. Nós vamos falar das palmeiras, do gerivá, do coco, do palmito, do babaçu, da carnaúba, do dendê. Também lianas, árvores, arbustos, família gigante aí, importantíssima, né? O palmito está aí, 2.600 espécies. Fica para a próxima apresentação. Grande abraço para vocês. Vamos torcer aí, né, para ganhar da Alemanha amanhã. Tchau.